Muito bom dia. Cabe-me a mim dirigir as primeiras palavras desta sessão. E começo relembrando que as universidades, e em particular a nossa Universidade Portucalense, é um espaço de conhecimento. Esse conhecimento transmite-se através da sua vertente do ensino. Esse conhecimento cria-se através da sua vertente da investigação, mas o conhecimento também deve contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento económico e social através de uma efetiva criação de valor. O que significa uma ligação muito próxima à sociedade e aos seus principais atores. Estes webinars, e em particular este, caem exatamente neste âmbito de sermos atores com um papel importante no desenvolvimento económico e social da sociedade em que nos inserimos. Por isso, temos hoje aqui uma pessoa da craveira da doutora, peço desculpa, da doutora Joana Marques Vidal, e agradeço também muito aos organizadores deste webinar, o professor Paulo Moraes e a professora Cláudia Carvalho, a iniciativa que tiveram, e passo de imediato a palavra ao nosso presidente, o Sr. Dr. Armando Jorge Carvalho. Muito obrigado, Carlos Brito. Excelentíssima Senhora Procuradora, doutora Joana Marques Vidal, é naturalmente com muito gosto que a recebemos nesta Universidade Portucalense, embora virtualmente, naturalmente, para nos dar a sua visão num tema de fulcral importância para o país. Analisar o Plano de Recuperação e Resiliência e a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção em relação à transição digital da Justiça. Agradecemos também a sua disponibilidade em aceitar este desafio e cabe-me formular desde já o convite para, tão breve quanto possível, a podermos ter entre nós, presencialmente, brindando-nos com a sua extrema sabedoria sobre uma matéria tão delicada. Muito obrigado. Passaria a palavra ao Sr. Reitor, professor Sebastião Feio de Azevedo, para saudar também. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Claro que, em particular, à Sra. Procuradora Joana Marques Vidal, ao Sr. Presidente e a todos os colegas que estão a assistir a esta conferência. Não vou demorar de forma alguma, não me vou alongar. Saudar a Sra. Procuradora, agradecer-lhe muito a sua disponibilidade para estar connosco. Saudar os organizadores pelo notável trabalho que têm feito de trazer aquilo que eu chamo vozes avisadas do futuro para ouvirmos essas pessoas, o que é muito importante, e também, é claro, reforçar o convite que o Sr. Presidente fez de ter a doutora Joana Marques Vidal connosco tão brevemente quanto possível. Mas não resisto a um pequeno comentário, sendo óbvio que é muito importante a atividade presencial. Esta forma de nós comunicarmos tem alargado imenso a nossa capacidade de fazer reuniões de todos os níveis, se calhar até excessivamente, e também tem feito evoluir de uma forma muito positiva e culturalmente o nosso conceito de pontualidade. Reparem que estávamos aqui todos às 11 horas, o que é ótimo para mim que tenho alguma costela anglo-saxónica, é muito agradável ver isso. Sra. Procuradora, não falo mais, já falei demais, vamos todos ouvi-la e muito obrigado pela sua presença.
Muito bem, cabe-me agora a mim saudá-los a todos, agradecer o Sr. Presidente, Sr. Reitor, Sr. Vice-Reitor, caros colegas, caros alunos, caros convidados, temos o gosto em tê-los todos aqui. Iniciamos mais este ciclo de seminários, estaremos aqui de hora avante sempre na primeira sexta-feira de cada mês às 11 horas, estão sempre convidados e serão naturalmente anunciados os diversos seminários que teremos. E, finalmente, e para isso cá estamos, agradecer muito à doutora Joana Marques Vidal ter aceitado o nosso convite. Não há necessidade nenhuma de a apresentar, toda a gente a conhece suficientemente, conhece a sua carreira, o seu percurso, as suas ideias. Estamos aqui para ouvir. Em termos de metodologia, o que eu combinei com a doutora Joana Marques Vidal é que nos iria, digamos, brindar com a sua intervenção. Depois teremos um pequeno período de debate e questões para as quais a doutora também se disponibiliza a comentar e responder. Muito obrigado por se ter juntado a nós, à Universidade Portucalense. Passava-lhe a palavra e estamos ansiosos todos por ouvi-la. Então, muito bom dia a todos. Uma primeira palavra para agradecer à Universidade Portucalense, todos os responsáveis, e permitam-me uma referência especial ao Dr. Paulo Moraes, que foi a pessoa que me contactou. Não sei se terá sido a pessoa que se lembrou de me convidar, mas pressuponho também que esteja na origem deste convite. Eu escolhi este tema, os desafios da justiça e a transição digital, porque considero que estamos num momento importante para refletir sobre algumas das questões que nos traz a questão da transição digital, designadamente na área da justiça. Na área da justiça, que por natureza até das próprias funções que exerce, estou agora a referir-me mais concretamente à ação dos tribunais e do Ministério Público, tem um conjunto de ritualizações e um conjunto de procedimentos também garantísticos que por vezes podem não ser, pelo menos à primeira vista, muito, eu não diria compatíveis, porque compatíveis são necessariamente, e é isso que eu depois vou tentar defender, mas que são mais resistentes à introdução de outras metodologias, como são aquelas que nos são trazidas pelas tecnologias e pelo seu avanço. Esta minha intervenção será, porventura, para muitos que terão outras expectativas, uma intervenção com um caráter mais pragmático, diria eu, ou com preocupações que têm a ver com a organização das estruturas que elas mesmas são necessárias para o funcionamento da justiça e também de metodologias que nos são trazidas por esta nova informação, por estas novas estruturas. Mas eu considero que é importante pensar sobre elas, porque por trás daquilo que é a utilização de novas metodologias, novos instrumentos tecnológicos extremamente sofisticados, poderão colocar-se questões que têm a ver com a privacidade, com o segredo, com o domínio da informação, que são extremamente importantes no exercício das funções dos tribunais e do Ministério Público e que, porventura, ainda estarão um pouco desenvolvidas naquilo que é a atenção que eu penso que merecem de todos os intervenientes, não toda a comunidade em primeiro lugar, mas necessariamente também de todos os profissionais da justiça. Enfim, vulgarmente conhecida por informatização da justiça, por digitalização da justiça, em Portugal já tem uns anos bons. Mas o que é certo é que caminhou muito lentamente durante um determinado período e nos últimos anos há que reconhecer que tem havido algum investimento na digitalização e na informatização da justiça. Parece-me também já ser um lugar comum afirmar, mas enfim, é desse pressuposto que nós partimos, que a pandemia e a situação em que nos encontramos
veio acelerar sobremaneira a utilização dos mecanismos, designadamente de comunicação à distância, e veio colocar aos tribunais um conjunto de interrogações mais prementes que até aí não se tinham sentido, ou pelo menos que aparentemente não eram sentidos pelos seus profissionais. Mas eu diria, portanto, que estamos num ponto em que é essencial encararmos algumas questões, como já referi. Um dos primeiros pontos, vou apontar 2 ou 3 pontos em que eu acho que se reflete sobremaneira a necessidade e os benefícios da digitalização, para depois, numa segunda fase da intervenção, fazer notar algumas das minhas preocupações quanto a esta mesma utilização dos mecanismos e das tecnologias modernas. O primeiro ponto que me parece que é de fazer notar é o enorme benefício que é trazido pelo uso das novas tecnologias naquilo que é o acesso do cidadão à justiça. Designadamente naquilo que é o acesso cidadão à informação que lhe diz respeito no âmbito de qualquer processo, estou agora a referir mais concretamente aos tribunais e ao Ministério Público, o benefício que pode ser trazido pela utilização do cidadão também naquilo que é a informação jurídica em geral, tudo aquilo que é a sua interação com o sistema de justiça, o poder ser utilizado e ser efetuado através das plataformas informáticas e também aquilo que pode melhorar esta forma de comunicação, aquilo que pode melhorar a comunicação da justiça com o próprio cidadão. E esta questão da comunicação da justiça com o próprio cidadão daria, por si só, enfim, todos estes pontos poderiam eventualmente dar origem a reflexões mais profundas, mas eu penso que esta minha intervenção vai deixar muitas notas soltas para futuras reflexões e não propriamente muitas conclusões. A questão da comunicação da justiça com o cidadão coloca-se, obviamente, por forma mais aprofundada nestes tempos em que a comunicação é muito instantânea, mas também coloca uma questão que eu quero aqui deixar, enfim, também como ponto de reflexão, sob o ponto de vista dos magistrados, que é a utilização dos magistrados, a utilização pelos magistrados das redes sociais. Eu deixo esta questão bastante em aberto, porque pressuponho que esta questão da utilização dos magistrados, pelos magistrados das redes sociais é uma questão sobre a qual tem havido pouca reflexão, mas que é extraordinariamente importante, porque se a utilização de toda a tecnologia, na minha perspectiva, exige uma formação ético-deontológica reforçada por parte dos profissionais da justiça, concretamente, neste caso estou a referir mais às magistraturas, a utilização das redes sociais, quer para efeitos de comunicação oficial, quer para efeitos de utilização na sua vida privada, coloca também questões importantes sob o ponto de vista ético e deontológico às magistraturas, e sobre as quais eu acho que seria necessário uma maior reflexão. O ponto seguinte que eu me propus, enfim, deixar aqui uma nota é aquilo que se refere à própria organização administrativa, digamos assim, da própria estruturação interna da organização dos sistemas de justiça, da organização judiciária, naquilo que é a sua vida interna, o que pode beneficiar da utilização de plataformas informáticas, pode beneficiar ao nível da racionalização de meios, ao nível da boa organização do próprio trabalho, ao
nível da própria abordagem e também, claramente, ao nível da transparência que que a utilização das tecnologias pode trazer. Há muitos reflexos da utilização destes novos meios no âmbito da organização da justiça, nas perspectivas em que estou agora aqui a falar. Por exemplo, aquilo que pode ser o tempo processual, o tempo que os processos duram, os tempos de atendimento, a organização do atendimento ao público, a organização da distribuição processual, a clareza de saber quem é que intervém em cada uma das fases processuais e em que fase e para quê. Tudo isso nos traz um conjunto, tudo isto, que toda esta organização pode ser muito, e espero bem que seja, beneficiada pela utilização dos meios de tecnologia, dos novos meios de tecnologia, da digitalização, não só na aplicação, no uso de plataformas, como de transpor para o meio ambiente digital tudo aquilo que é a carga burocrático-administrativa da organização dos próprios tribunais. Depois há o outro ponto que é relativo à utilização das tecnologias na tramitação processual. E aí permitam-me que enfim, acentuo a nota relativa à utilização de tecnologias, designadamente na investigação criminal. Fala-se muito, por vezes, e enfim, com alguma razão, na falta dos recursos da justiça, na falta de meios, e quando se fala na falta de meios, aquilo que primeiramente salta à vista é a falta de meios humanos e a falta de recursos materiais, chamando-se pouca atenção para aquilo que é a falta de meios de investigação que utilizem as tecnologias de informação e tudo aquilo que são as virtualidades do meio dos recursos informáticos. Porque aqui nesta matéria há, na abordagem que se tem à investigação e à metodologia de investigação que se usa ou que se pode usar nos processos, designadamente nos processos criminais em que estão em causa fenómenos criminais de alta complexidade, a utilização de plataformas, de programas que, por um lado, tratem a informação e, por outro lado, que programas que facilitem a própria tramitação processual é de enorme utilidade. Eu chamaria, por exemplo, a atenção que já existem alguns programas, claro, têm que ser melhorados e está o problema da segurança que eu vou falar depois afinal, mas existem programas que fazem a transcrição imediata e automática da voz para escrito. Ora, isto naquilo que é a vida do dia-a-dia dos tribunais e do Ministério Público era de uma enorme utilidade. A transcrição de voz é, por exemplo, uma enorme utilidade. Os programas que existem relativamente à leitura e tratamento de informação, de grande documentação, é também de enorme utilidade. Os processos que têm em vista a investigação de fenómenos criminais altamente complexos, que eles mesmos são praticados através de sofisticados meios tecnológicos, os procedimentos criminais são, a prática do crime é efetuada através de meios tecnológicos altamente sofisticados, é efetuada através de utilização de meios financeiros, não são os meios financeiros, estava agora a faltar a palavra, isso até tem, de utilização de modelos de transição financeira e económica, também está altamente sofisticados, e para tratamento de toda essa documentação, e também para se poder seguir aquilo que é o
o item criminoso, a utilização das novas tecnologias é essencial. Tem havido algum investimento nesta matéria, mas eu penso que é necessário que haja um reforço bastante grande na questão da utilização destas novas formas, nestes novos programas que nos podem levar a uma mais célere e mais eficaz e mais eficiente tratamento e resultados positivos naquilo que é a investigação criminal. Esta preocupação está, de certa forma, eu diria que em termos de formulação poderá ser suficiente, tanto no Programa de Recuperação e Resiliência, designadamente no ponto C18, que embora tenha a designação genérica da Justiça muito dirigida para a justiça económica, depois naquilo que é o seu desenvolvimento de ações concretas a desenvolver, nos vem falar, designadamente na aplicação e na concretização da Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção e também em alguns programas dirigidos para a investigação criminal. Enfim, que permitam alguma costela, não digo mais corporativa, mas gostaria que eventualmente destas ações e atividades mais concretas houvesse mais programas dirigidos à investigação criminal, geralmente à área do Ministério Público, porque está centrada na Polícia Judiciária. É certo que a Polícia Judiciária, é bom não esquecer, enquanto órgão de Polícia Criminal é dirigida nas suas funções processuais, obviamente, é dirigida pelo Ministério Público, portanto, aquilo que beneficia a Polícia Judiciária em termos de investigação, beneficia a investigação criminal e, portanto, beneficia também a ação do Ministério Público, mas eu gostaria que isto que vem enunciado, em alguns pontos de uma maneira mais genérica, noutros pontos de uma maneira mais fina, mais pormenorizada, no Programa de Recuperação e Resiliência, quanto à área da Justiça, tivesse uma repercussão bastante direta naquilo que é a informatização e digitalização da parte do inquérito por parte do Ministério Público e também daquilo que é todas as funções do Ministério Público que pudessem beneficiar, que deviam, na minha perspectiva, beneficiar de programas desta natureza. Esperemos que realmente isso se concretize e que haja uma concretização destes pontos. A própria Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção, por outro lado, fala-nos também aqui de uma maneira que eu penso que poderia ser bastante mais desenvolvida na utilização dos meios digitais e informáticos para aquilo que pode ser o fomentar e a promoção da investigação criminal na área da prevenção da corrupção. Eu gostaria que fosse mais envolvida porque cita designadamente nessa matéria, designadamente a possibilidade da documentação digital de registro de voz e áudio das declarações, dos depoimentos das testemunhas e também de outros intervenientes processuais no âmbito dos processos na fase de inquérito e na fase de julgamento, e depois falamos aqui também na promoção do desenvolvimento da investigação em ambiente digital, mas tendo entre parênteses a referência à lei do cibercrime, o que enfim, é necessário e é útil, mas poderá, eu espero bem que não, mas poderá traduzir-se na alteração da lei. Se é importante a alteração legislativa para uma melhor concretização daquilo que são algumas das medidas da Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção, a estratégia e a sua execução não pode de maneira nenhuma limitar-se às alterações legislativas.
mas é muito importante que ela se concretize nas alterações de facto que permitam uma melhor investigação criminal. E nessa matéria, se há alguns pontos em que a Estratégia Nacional da Luta contra a Corrupção é bastante desenvolvida, noutros pontos é bastante vaga, e nesta matéria eu gostaria que fosse bem mais concreta, por exemplo, também na consagração da utilização de plataformas naquilo que é o tratamento digital da prova, não só na fase de inquérito, mas também na fase do julgamento, o que, sem dúvida, seria um ótimo contributo para ultrapassar algumas das questões que nos estão colocadas por aquilo que, na minha opinião, inadequadamente, mas enfim, se chamam os megaprocessos. Todos estes benefícios de que estou a falar, estas potencialidades da utilização dos meios tecnológicos são inevitáveis no futuro. Nós penso que temos é que estar preparados para isso e utilizá-los da melhor forma o mais rapidamente possível. Têm, no entanto, levantam bastantes questões. Uma delas é, desde logo, a chamada literacia, porque não só da comunidade, da população, como também dos profissionais da justiça. É evidente que todos estes acessos pelo cidadão à informação através das plataformas digitais pressupõem uma literacia que eu penso que ainda estamos muito longe de atingir, ou genericamente por parte da população portuguesa. Claro que as gerações mais novas já utilizam os meios informáticos com toda a facilidade, tendo aqui a questão também subjacente de quais são as gerações, em termos de possibilidades financeiras e económicas de ter acesso a esses instrumentos. Mas, para além das questões do acesso efetivo aos instrumentos que nos permitem acesso informáticos, há a própria questão do saber como, da utilização normal destes meios por parte da população. E aí a questão da literacia é extremamente importante, sob pena de estarmos perante grandes desigualdades ou acentuar as desigualdades existentes também nesta matéria. Por outro lado, a chamada literacia dos profissionais da justiça, se é assim que podemos, enfim, falar, que exigem uma formação não só para todos os intervenientes nos tribunais, não só os magistrados, como os funcionários e até os administrativos, chamemos assim. E esta literacia exige uma grande formação para a utilização de todos os meios, mas o que também exige aquilo que eu já falei atrás, na questão de uma forte exigência ético-deontológica na utilização destes meios tecnológicos, como existe também esta literacia, esta formação tem que ter necessariamente integrada as questões da segurança que o próprio utilizador deve ter em atenção. Existe também uma preparação das infraestruturas judiciárias em toda esta matéria de redes informáticas e dos seus reforços, mas com a preparação e com o apoio dos técnicos necessários e qualificados, e estamos a falar de técnicos da área, que não são juristas, nem são da área técnica, que, embora existindo em Portugal pessoas bastante qualificadas, o que tem acontecido com na área da justiça, designadamente estou a falar do conhecimento que tenho do funcionamento do Departamento de Tecnologia da Procuradoria-Geral da República, é que é muito difícil recrutar técnicos bons, e os técnicos aqui têm que ser técnicos tecnicamente bons, mas também com outro tipo de requisitos quanto à sua segurança, digamos, à utilização dos meios de segurança, mas tem sido muito difícil recrutá-los, mas mais difícil de recrutá-los tem sido muito difícil mantê-los, depois de estarem com uma formação já bastante desenvolvida, paga pelos serviços de Estado, mantê-los no Estado
atendendo àquilo que vão ganhar fora do Estado, ou então àquilo que vão ganhar noutros setores do Estado que pagam bem melhor do que aquilo que a Justiça pode pagar ou paga por lei. Estou a designar designadamente, refiro-me à autoridade tributária que consegue recrutar, entre aspas, alguns dos técnicos que existem noutros departamentos do Estado, porque têm um nível de possibilidade de remunerações distinto daquele que é os outros departamentos. Existe depois, finalmente, a grande preocupação, que é a questão da segurança dos sistemas, desses sistemas de informáticos na área da justiça, designadamente a questão da gestão das bases de dados e da sua propriedade, chamemos-lhe assim. Nós temos já, desde 2004, depois de 2009, depois a lei que está em vigor neste momento é a Lei 34 de 2009, com alterações que foram introduzidas pela Lei 30 de 2017, que assumiu uma diretiva europeia sobre o modo de gestão dos dados referentes ao sistema judicial. É claro e decorre da lei que a gestão dos dados processuais competem ao respectivo titular, ou seja, ao magistrado titular do processo, concretamente ao juiz ou ao Ministério Público, conforme as fases. Há depois uma coordenação daquilo que é a governança, digamos, não gosto muito da palavra, mas a governança de todo o sistema, da coordenação dos diversos sistemas de gestão de dados, que a lei prevê que seja efetuada por uma comissão para a coordenação da gestão dos dados referentes ao sistema judicial, que é composta por representantes do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério da Procuradoria-Geral da República e da Justiça e da Assembleia da República e também dos representantes das Institutos das Tecnologias de Informação da Justiça. Esta lei atribui ao Ministério da Justiça a responsabilidade de assegurar, através do departamento com competência, o desenvolvimento das aplicações informáticas necessárias à tramitação dos processos e à gestão do sistema jurisdicional, incluindo a necessária análise, implementação e suporte. Ou seja, isto é importante, e é importante que seja o Ministério da Justiça a ter essa responsabilidade, mas, na minha perspectiva, é importante que na concretização e na aplicação de todos esses sistemas de dados haja uma intervenção ativa da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior da Magistratura e também do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, naquilo que é o acesso a esta informação, a própria gestão de dados e também uma preocupação quanto àquilo, aonde e como estão instalados os servidores e quem é que tem acesso aos mesmos. Estas questões da segurança, para além das que decorrem dos próprios mecanismos de cibersegurança que decorrem do próprio funcionamento de todo esse sistema, mas esta preocupação com a gestão dos dados e com a propriedade, chamemos-lhe assim, das infraestruturas tecnológicas é uma preocupação que eu penso que necessita de mais atenção por parte dos responsáveis das magistraturas. Isto há pouco, diremos que é necessário uma maior sensibilização para estas matérias, porque elas são por demais importantes, sabendo nós atualmente como a questão das bases de dados se transformou num dos maiores negócios mundiais que existem neste momento. Eu terminaria esta intervenção dizendo que o que ficou para trás nesta intervenção, mas enfim, é um desafio que eu deixo à Universidade Portucalense, é a possibilidade de haver uma
uma reflexão mais apurada e com conhecimentos técnicos que eu obviamente não tenho, sobre aquilo que é a utilização da inteligência artificial no âmbito da justiça, a robótica, designadamente muitas experiências que já existem e já há muita literatura desenvolvida sobre isso também, pela utilização da inteligência artificial e da robótica, não só naquilo que é a organização administrativa e burocrática do sistema de justiça, mas na própria elaboração da decisão judicial. Ou seja, já há estudos, especialmente nos Estados Unidos, que nos remetem para a possibilidade de o julgamento, da decisão, poder ser elaborada através da utilização da inteligência artificial e da robótica. Portanto, isto é um novo mundo, é um desafio, não está assim tão longe como isso, mas o que ficou vertado nesta minha intervenção seria talvez o que seria mais interessante, mas não com reflexos tão práticos como aquilo que eu tive a intenção de vos trazer aqui. Muito obrigada por esta oportunidade de, enfim, partilhar algumas preocupações. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado, foi excelente. Foi, além de ser muito esclarecedor, a forma como falou foi claríssima. Toda a gente percebeu claramente tudo o que disse e agradecemos-lhe esse facto. Se estivesse então de acordo, tínhamos aqui agora um período de 10 ou 15 minutos de debate. Eu recebi através do nosso chat muitas questões. Se estivesse de acordo, colocava 2 ou 3 e depois, eventualmente, se ainda houvesse tempo, voltaríamos a falar a mais questões. Há aqui um conjunto de questões que têm a ver com o reforço da tecnologia na justiça e 3 pessoas diferentes colocaram questões complementares, do meu ponto de vista. A primeira é se o doutor acha que a utilização de bases informáticas e não do modelo tradicional pode prejudicar a análise da informação. Uma outra questão, uma pergunta que julgo que é muito pertinente e que todos nós sentimos quando vamos aos tribunais, se o doutor acha que as videoconferências, portanto os testemunhos em videoconferência, podem prejudicar a análise por parte dos magistrados e dos juízes, em particular do testemunho, na medida em que não há presença. E ainda há uma terceira questão relacionada com estas, que é um participante que coloca a seguinte questão, que é se acha que a utilização desta tecnologia pode vir a agravar as custas nos processos judiciais. E eu era tentado a colocar-lhe só mais uma questão, e depois, se houvesse tempo, passaríamos às seguintes, uma vez que tenho aqui já uma lista imensa de questões que lhe são colocadas, e é a seguinte: se o doutor concorda com o atual modelo de escolha do Procurador-Geral da República? Penso que para já chegaria, se estivesse de acordo. Sim, muito obrigada pelas questões, a ver se eu não me esqueço nenhumas. Quanto... Nem se sinta sequer obrigada a responder concretamente às questões. Sim, claro, temos de fazer, obrigada. Relativamente à questão daquilo que puseram quanto à análise da informação, eu penso que a utilização dos programas são de menor utilidade. Há sempre aqui uma questão que eu penso que tem que estar sempre presente e que fará parte da formação dos profissionais de justiça para estas matérias. É que estes programas são ou devem ser auxiliares, não se podem ser substitutos. Nós, quando estamos a utilizá-los, temos que ter, por um lado, um conhecimento da sua capacidade e das suas potencialidades. O próprio programa é responder àquilo que nós queremos que responda e temos que utilizar a informação de uma maneira crítica sempre e com esse cuidado. Enfim, permite-me alguma leveza, mas como muitas vezes eu tive esta expressão para pessoas que estavam a trabalhar comigo, não é o algoritmo que manda em nós é que mandamos no algoritmo. Se o algoritmo não prevê, não dá a resposta que eu quero, então temos que alterar o algoritmo para nos dar as respostas que nós precisamos. Não é a resposta que queremos, é a resposta que precisamos para a questão que estamos a colocar.
mas naquilo que é, por exemplo, o tratamento da informação nos processos de grande dimensão, de todos os milhares e milhares e milhares de documentos, estes programas são extraordinariamente úteis, porque nos fazem ligações imediatas entre itens que nos permitem partir dali para o avanço da investigação criminal, por um lado. Por outro lado, permitem-nos também organizar essas documentações, foram apresentá-las em julgamento, já há alguns programas que utilizam isso, de uma maneira clara, transparente e muito mais rápida. Permitem-nos um acesso imediato à documentação que está no processo, que não nos seria permitida de outra maneira. Eu dou um exemplo, não? E ainda há muitos sítios onde se trabalha assim, não há muitos processos. Por vezes há uma referência a um documento e tem que se procurar o documento na folha do processo e depois o processo tem que andar de mão em mão pelos advogados e pelo Ministério Público para verem se é aquele documento e para se pronunciarem sobre ele. E depois estamos a produzir prova em julgamento. Ora, com uma utilização de programas informáticos, um clique e aparecem, por exemplo, todas as faturas que dizem respeito àquela pessoa, ou todas as faturas foram efetuadas naquele momento, ou todos os documentos onde aparece a assinatura daquele interveniente. Ou seja, a utilização facilita, sem dúvida, de uma maneira bastante eficaz o tratamento da informação. A segunda questão é a questão da chamada imediação os julgamentos, as regras processuais portuguesas, designadamente em determinados, nos processos criminais, estamos a falar desses, mas também em alguns outro tipo de processos de outra natureza, pressupõem a imediação, pressupõem que o julgador tenha a pessoa à sua frente, digamos assim, traduzindo a linguagem na mundo jurídica, e tenha a possibilidade não só de ouvir o que ela diz, de ver como ela diz, mas ver também toda a possibilidade, todo um conjunto, uma apreensão daquilo que é as circunstâncias em que o depoimento está a ser prestado, que pode ser muito importante para quem está a apreciar, está a julgar, está a decidir. E por isso, relativamente a esta utilização da videoconferência em julgamento, eu diria que aqui teríamos que ter alguns cuidados. Ainda que não me repugna que que os depoimentos em determinado tipo de processos e por determinado tipo de testemunhas possam ser efetuados por vídeo, ou seja, há realmente casos que os casos em si são mais simples e os depoimentos, as pessoas que vão depor também vão depor de maneiras mais reduzidas, não é reduzidas, é situadas em determinado tipo de problemas mais concretos, que me parece que não perdem nada em ser efetuados através da videoconferência. Haverá outros em que é realmente exigível exigível, no sentido que é para se poder haver uma apreciação da prova produzida, isso é importante, que a pessoa seja presencial. E, portanto, aqui também eu penso que terá que haver alguma reflexão, alguma ponderação por parte do julgador do que é que está em causa, mas eu diria que há muitos testemunhos que podem ser por videoconferência, há muitos testemunhos que são relativamente simples. E mais uma questão onde teremos que afinar métodos. Tendo atenção que também temos que afinar métodos numa coisa que foi uma preocupação que surgiu ultimamente, que é onde é que as pessoas que estão a depor por videoconferência, onde é que estão, quais são as condições de segurança agora em termos de poderem ou não poderem estar a serem influenciadas por alguém, portanto, quais são as circunstâncias que rodeiam a própria prestação desse depoimento por videoconferência, de forma a que esteja assegurada a capacidade de livre depoimento e de quem está a fazê-lo. Portanto, tudo isso também nos leva à necessidade de trabalhar mecanismos que assegurem isso.
A outra questão era a questão relativamente à nomeação do... Se eu estou ou não estou... Eu já me pronunciei sobre isso numa entrevista, numa ou noutra. Eu acho importante que a nomeação do Procurador-Geral da República decorra da intervenção dos órgãos que têm legitimidade democrática e que, ou seja, do Governo e do Presidente da República. E parece-me que a intervenção destes dois órgãos do Estado terá necessariamente que se verificar. Pois, no entanto, oponho a hipótese de poder intervir neste processo de nomeação, poder dever à Assembleia da República. Isso, enfim, o que eu vou dizer não está sujeito a uma melhor maturação, porque é uma hipótese a discutir, mas eventualmente poderíamos imaginar a possibilidade de o Governo indicar 3 nomes que seriam ouvidos na Assembleia da República em audição pública, como são outros, e que da parte da Assembleia da República poderia decidir não qual dos nomes é que é o mais adequado, mas sim se aqueles nomes poderão, portanto, preenchem as condições que a Assembleia considerasse essenciais para desempenhar o cargo de Procurador-Geral da República. E dentro das pessoas que fossem consideradas com essa, o Sr. Presidente da República nomearia. Portanto, isto podia ser uma hipótese que me parece que asseguraria a intervenção dos órgãos com legitimidade democrática, embora o Governo, enfim, o Governo sai daquilo que são as eleições da Assembleia da República, mas não parece-me que esta possibilidade é uma possibilidade que também asseguraria a audição pública do candidato a Procurador-Geral da República, o que permitiria também alguma clareza sobre o que é que concretamente a pessoa pensa sobre aquilo que é o funcionamento da justiça, sobre outras questões que fossem entendidas serem importantes pela Assembleia naquele momento. Portanto, parece-me que seria adequado. Mas, no fundo, o que eu penso que é importante é que no processo de nomeação haja intervenção dos diversos órgãos e não estando só dependente de um, por forma a existir algum equilíbrio naquilo que é a nomeação, não a tornando muito politizada. Não é politizada, ela é uma nomeação política, como é óbvio, mas não, portanto, não saindo evitando partidarizações e transformando também esse processo de nomeação num processo mais transparente, em que soubesse aquilo que é o pensamento dos diversos candidatos. Doutora, muito obrigado. Se tivesse de acordo, ainda lhe colocaria mais 3 ou 4 questões. Eu tenho claro, faz favor. Mais de 10 questões em atraso, mas enfim, vamos ter que as selecionar. E pedindo desculpa a todos que colocaram questões que não vão poder ser abordadas, selecionaria as seguintes. 2 que são complementares, que aliás têm a ver com uma anterior, que é: há quem pergunte se o reforço tecnológico na Justiça não irá agravar os custos da Justiça. Mas também há quem pergunte se o uso de plataformas não irá embaratecer os custos da Justiça. Enfim, podia a doutora comentasse este aspecto. E depois tinha aqui 2 questões de outra dimensão, mais... Esta minha resposta vai ser uma resposta de leiga. Não, isto é ao mesmo, é uma resposta de alguém que tem a percepção que, ou seja, não estou completamente conhecedora daquilo que são os custos sei que são caros, mas teríamos que ter atenção para dar resposta a isso. Eu estou convencida que iria tornar mais barato.
porque traria certeza mais rápido, mais eficaz, com a possibilidade, portanto, de uma melhor resposta e uma resposta mais qualificada. E nesse aspecto iria tornar mais barato, pelo menos a médio prazo, é o que se pressupõe. Mas, francamente, isto é uma perspectiva, estou a falar só em custos económicos, não sei se é isso que me estão porque na questão dos custos económicos também teremos que ter atenção a todos os outros benefícios que decorrem do maior investimento económico e também tem um valor económico em si, às vezes, embora às vezes não pareça, que é a melhor qualidade da justiça, uma maior transparência, uma maior celeridade, uma maior possibilidade de escrutínio e um melhor acesso do cidadão a todos os processos que lhe dizem respeito. E, portanto, eu acho que ganharíamos sempre. Mas em custos assim exatos não consigo responder melhor que isto, não tenho conhecimentos para tal. Muito obrigado, muito obrigado. Então, se estivesse de acordo, eu colocaria as 3 últimas questões, se não fosse abuso. A primeira é muito simples e julgo muito importante, que é se o doutor acha que os procuradores, a Procuradoria em termos gerais, estão preparados para o novo tipo de crimes, nomeadamente as questões ligadas ao cibercrime, e essa era uma questão muito concreta. Terá talvez a ver com esta, uma questão que é colocada por um participante que diz que Portugal é o 5º país do mundo com mais dinheiro em offshores, o que aliás a literatura confirma, e como é que acha que esse combate pode ser feito ou se está a ser devidamente feito. E a última pergunta, que é colocada por 5 ou 6 pessoas que assistiram ao debate, é a seguinte, e que eu vou fazer uma síntese, obviamente. Se nos termos da bazuca, digamos, dos dinheiros europeus, as simplificações previstas no Código de Contratos Públicos não poderão elas próprias gerar mais corrupção. Penso que 5 ou 6 pessoas colocam esta questão de diferente forma, e se a doutora tivesse, então, fizesse sobre de comentar todos estes aspectos, nós ficamos gratos. Eu, relativamente à preparação dos magistrados para o cibercrime, eu penso que é necessário um grande investimento. E, portanto, isto significa que considero que tem que se investir, mas tem que se investir de uma forma articulada, organizada e focalizada na formação urgente dos magistrados, e realmente dos magistrados no Ministério Público, para esta realidade. Há um gabinete de cibercrime no âmbito do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, que tem feito um excelente trabalho e que já se começou a estabelecer uma rede de magistrados em cada comarca que centralizasse esse tipo de processos e que tivesse uma formação específica para este tipo de processos, mas essa formação precisa ser muito mais desenvolvida e muito mais aprofundada. Não só relativamente à criminalidade informática, digamos assim, que decorre da utilização dos sistemas de informáticos, mas também relativamente à criminalidade comum. A aquisição dos meios de prova em ambiente digital é o dia-a-dia de qualquer magistrado do Ministério Público atualmente. Os crimes de violência doméstica, por exemplo, são muitos deles cometidos com o uso dos telemóveis, dos computadores, e isso é importante que haja possibilidade, de uma maneira rápida e eficaz, de apreensão desse tipo de prova e de tratamento da mesma, da aquisição da prova em meio digital. Os crimes de injúrias e difamação, tudo isto neste momento passa pelas internets e pela utilização dos telemóveis e dos computadores. Por isso, estamos, isso já é assim há uns tempos, mas agora está a acentuar-se, como é evidente, os meios de prática dos crimes estão cada vez a ser efetuados através de meios virtuais, digamos assim. E para isso é importante a formação específica dos magistrados para a criminalidade económica, aprofundada, mas também a formação de todos os magistrados. E eu acho que há um déficit de formação das magistraturas nestas matérias. De formação dos próprios magistrados, mas também, por vezes, até um déficit de instrumentos técnicos para obterem essa prova em meios digitais. Portanto, temos que ter aqui, e já agora também uma formação adequada dos órgãos de polícia criminal, porque esse tipo de criminalidade mais comum e mais vulgar é muita dela, desde logo, não só denunciada aos órgãos de polícia criminal,
criminal, PSP, GNR, PJ, mas também depois investigada na primeira fase por eles. E, portanto, acho isso bastante importante. A segunda, eu peço desculpa porque, se me recordasse... Com certeza. É a questão das offshores. Eu isso acho que, enfim, tentando resumir, a utilização destes meios é essencial para a investigação desse tipo de crimes. É essencial também o acentuar da cooperação judiciária internacional. E isso é uma área que tem tido algum desenvolvimento, mas que é extraordinariamente importante. O tipo de criminalidade complexa, económico-financeira, designadamente aquela que implica acesso a offshores, exige e pressupõe uma cooperação judiciária internacional articulada, definida, coerente e cooperante, e isso, para além dos organismos internacionais, europeus, que também já fazem essa cooperação, nós temos que fomentar e desenvolver as relações internacionais entre os ministérios públicos e entre as polícias, porque, designadamente, por exemplo, é muito importante a cooperação com toda a América Latina, até com os países africanos. Já exige outro tipo de reflexão, mas bastante importante e por vezes esquecida. Mas com espaços de justiça que vão muito para além dos espaços europeus. E isso é fundamental, a cooperação judiciária, onde estes usos de meios tecnológicos também têm importância, e depois é essencial a formação específica dos magistrados que estão a trabalhar, e é a formação que tem que ser constante. Esses magistrados que estão a trabalhar com estas matérias têm que ter formação constante de aprofundamento dos seus conhecimentos nestas matérias, e não basta experiências. Essa, portanto, e na minha perspectiva também, outra que também já tenha mais, enfim, uma perspectiva já mais técnica e interna, mas é uma nova forma de metodologia de abordagem deste tipo de investigações. O trabalho em equipa é essencial e também tem que ser desenvolvido, e isso implica outras questões de coordenação interna das equipas e como é que se define a estratégia processual, e, portanto, todo um conjunto de questões que têm a ver com a própria metodologia, mas é uma metodologia de abordagem que tem de ser necessariamente distinta daquela que é a tradição portuguesa, e que está vertida no Código de Processo Penal, de certa forma, que é um inquérito não responsável. Ora, isso temos que ter uma equipa com responsabilidades definidas, mas tem o trabalho em equipa. E o trabalho em equipa, que por vezes vai na equipa depois operacional, e mesmo na equipa ao nível dos magistrados, vai para além dos magistrados que trabalham nas áreas criminais. É muito importante que destas equipas tenham contacto, ou façam parte, por vezes, magistrados de outras áreas, magistrados da área administrativa, por exemplo, magistrados do civil, magistrados do comércio. Nós estamos a investigar um caso que, por sua vez, depois tem outro tipo de... Esse mesmo caso é abordado sob outra perspectiva, noutras jurisdições. Por exemplo, nós temos uma investigação de determinados bancos, na investigação criminal, mas temos também a falência desses bancos e as insolvências no tipo de tribunal. E isto tem que, em termos de Ministério Público, a intervenção do Ministério Público nos diversos processos tem que ser uma intervenção coordenada, por forma a que não seja contraditória a posição que se toma numa jurisdição relativamente a outra, e por forma a que os conhecimentos que advenham ou que possam ser tidos em atenção para as definições das estratégias processuais possam ser aproveitadas. Desculpe, isto é um tema que me é muito caro, e por isso eu quase que faria outra conferência sobre isso, mas tive que a desenvolver. E a seguinte era, doutor, eu estou... A questão da bazuca europeia e as simplificações ao Código de Contratos Públicos
se não pode gerar... Eu acho, primeiro, não fui estudar de uma forma técnico-profissional as alterações portanto, o conhecimento que tenho das alterações é um conhecimento adquirido através dos jornais. Portanto, esta minha resposta, para ser mais fundamentada, tinha que prespor outro estudo. Mas, em tese geral, eu penso que isso é o chamado... a facilitação tem que ter limites muito claros e ou seja, que temos que ter muito cuidado em que essa própria facilidade ou simplificação, chamemos-lhe assim, dos procedimentos concursais não seja ela mesma uma causa de promoção de eventuais atos de corrupção. Isso é preciso é preciso um grande cuidado, uma grande atenção, um grande acompanhamento de todos estes procedimentos. Isto é claro que, por vezes, há alguns procedimentos que eventualmente poderiam ser mais burocráticos, mas há outros que são absolutamente essenciais e não podem ser ultrapassados, na minha perspectiva. E mesmo em qualquer simplificação nesta matéria, tem que se ter sempre toda a contratação devia ser acompanhada para e passo, por forma a ser detectados eventuais núcleos de corrupção, por forma numa atitude preventiva na própria formulação, no momento da própria formulação do contrato. E acho que era importante que alguns dessas questões fossem tidas em atenção. O Departamento Central de Investigação e Ação Criminal, a Procuradoria-Geral da República, que o CIAP está integrado na Procuradoria-Geral da República, tem um grupo um think tank, foi mesmo relativamente a esta matéria, e fez há pouco tempo um relatório, que li também, onde fazia um conjunto de recomendações, ou pelo menos de sugestões, para minorar a possibilidade de corrupção relativamente aos dinheiros europeus. Esse grupo de reflexão é um grupo é análise e reflexão, fazem parte do Ministério Público, Polícia Judiciária, técnico da OLAF, Conselho de Prevenção, várias entidades que podem estar ligadas à possibilidade de acompanhamento mais próximo dos fundos europeus. Doutora, muito obrigado. O nosso tempo já se esgotou e até já se ultrapassou. Só 3 notas finais. Queria pedir desculpa a todos os participantes cujas questões não pude colocar e ficaram muitas de fora, mas seria inevitável dado o interesse do tema e da oradora, naturalmente. Quero agradecer a todos que se juntaram a esta sessão. Foram cerca de 120 pessoas que estiveram aqui militantemente a ouvir a doutora Joana Marques Vidal, com todo o interesse. Convido-os a todos para o próximo seminário, que é na primeira sexta-feira de abril, que aliás é na segunda, porque a primeira é Páscoa, será no dia 9 e será o professor Fernando Nobre, presidente da AMI, antigo candidato presidencial, que nos irá abordar um novo tema. E as últimas palavras são naturalmente para a doutora Joana Marques Vidal. Muito obrigado pela excelente aula que nos trouxe à Universidade. A casa é sua, gostaríamos de tê-la cá brevemente de forma presencial. Esperemos que sim. Como já foi referido, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Reitor. Muito obrigado a todos, em particular à doutora Joana Marques Vidal. Um resto de bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada. E a todos. Muito obrigada. Bom dia.